Hoje nós vamos meditar num texto que diz respeito a todo mundo. Às vezes a gente faz algumas separações, por exemplo, você chega numa família ou numa conversa com pessoas, quem aqui trabalha? E aí alguns levantam a mão e outros não. Por exemplo, os jovens, né? Quem trabalha ou estuda? Mas eu quero hoje falar com você sobre esse tema que está aparecendo aqui e incluir todos nós. Seja você um estudante do ensino médio, seja você um aposentado, alguém que trabalha em casa, cuida da casa, alguém que cuida dos netos para que os filhos possam trabalhar fora, alguém que está na sua vida acadêmica, na faculdade, alguém que tem alguma atividade voluntária. Eu quero falar com você que de alguma maneira está envolvido em algum ministério aqui da igreja. Quero falar sobre isso com você também, porque eu envolvo e falo que isto, voluntariado, é trabalho também, não é? Tudo aquilo que fazemos, seja gerando dinheiro, gerando renda, ou seja na base do voluntariado, seja na base da oferta amorosa de serviço, como esse pessoal que está fazendo cachorro-quente ali embaixo. Eu quero falar com você nesta noite, baseado na Bíblia, sobre trabalho. Por que esse tema? Porque nós estamos no início de um semestre. Muita gente, algumas pessoas foram viajar, agora estão os filhos na escola, não é? Os filhos começando, você tem que animar os seus filhos a irem para a escola novamente, estudar, não é verdade? Você está iniciando um mês, talvez, nas suas vendas, com metas a alcançar. Você está iniciando o seu semestre na faculdade. Você está iniciando, como nós falamos agora há pouco, a escola bíblica dominical. Então é um tempo de pessoas também doarem do seu tempo para ensinar. E há pessoas que vararam esse mês, não é, de julho, e tudo é a mesma coisa, porque não tiveram descanso, não tiveram férias e assim por diante. Talvez você agora que cuidou dos netos, que cuida dos netos, não é? Agora começou de novo os netos na sua casa, não é? Porque os pais foram para o trabalho e aí a vovó, o vovô tem que às vezes dar uma mão muito grande. E, irmãos, é importante essa perspectiva bíblica do trabalho, porque está bem verdinho ali embaixo, né? Talvez não esteja tão claro a você, porque trabalho, muitas vezes, tem uma péssima imagem. Quem nunca ouviu aqui a frase, segunda-feira brava? Quem nunca ouviu? Todo mundo já ouviu. Quem nunca ouviu aqui falar, nossa, tenho que trabalhar, acordar cedo para trabalhar, não é? É lógico que os jovens, adolescentes não falam isso quando tem que levantar para ir para o colégio. Isso aí, para eles, é super delicioso, não é? Não reclamam que tem que acordar cedo, nem as crianças, não é? Eu me lembro quando tinha 14 anos, meu pai abriu uma loja e ele foi comerciante a vida toda. E eu era o filho do meio, eu sou dos homens do meio. O meu irmão mais velho fazia faculdade, o meu irmão mais novo era muito novo ainda, e eu tinha 14 para 15 anos, e todo dia tinha que abrir a porta da loja, aquelas de correr assim, sabe, de ferro, que vai enrolando assim. E no sábado, quando todos os meus amigos estavam, não é, dormindo até meio-dia, 7h30 tinha que abrir a porta da loja. E depois, vários anos depois, quando fui para o seminário, para a faculdade de teologia, que era tempo integral, então isso mudou. E aí os meus irmãos, o que era mais velho já tinha estudado e o que era mais novo já estava na hora de começar também a trabalhar na loja, no comércio. E era um trabalho duro. Mas, na perspectiva bíblica, trabalho não é isso. Nós estamos, às vezes, envolvidos com esse conceito negativo, porque a gente não conhece tão bem o que a Bíblia fala de trabalho. A própria palavra trabalho, a palavra trabalho vem do latim, tripalium, e aí originou trabalho. Tripalium eram 3 pedaços, de pau, de madeira, que se colocava no pescoço dos animais e às vezes dos escravos também, para eles não fugirem, para trabalharem. E aquilo os obrigava a produzir
trabalho, braçal, trabalho, mão de obra. Então nós herdamos este conceito negativo. Quem já ouviu falar aqui da caixa de Pandora? Na mitologia grega, Pandora, e muita gente às vezes é impactado e influenciado sem saber. Essa caixa que foi dada a Pandora, ela colocou um brilhante, um anel muito caro lá dentro, mas nessa caixa não podia se colocar bens materiais. Eram só bens espirituais ou sentimentais, imateriais. E um dia essa caixa, devido a um conflito, que eu não vou ficar falando sobre isso agora, essa caixa foi jogada no chão e foi quebrada. E na caixa de Pandora, saiu dela todas as coisas ruins que podia atingir a humanidade. Então saiu o envelhecimento, saiu a tristeza, a doença, e sabe o que saiu de lá? Trabalho. Isso vem influenciando a gente. Tem vários mitos na mitologia grega, nos deuses gregos, que envolvem o trabalho num aspecto muito negativo. Se você estudar a história de Sísifo, um homem que era um homem do campo, que foi, por desobedecer aos deuses, ele foi sentenciado a rolar uma pedra morro acima. E quando ele estava conseguindo chegar lá acima, ele estava tão cansado do seu trabalho, tão cansado, que a pedra rolava morro abaixo. E ele começava a subir de novo a pedra. E ele ficou milhares e milhares de anos, segundo essa história, né, esse mito, fazendo esse trabalho, para falar um pouco sobre o trabalho do esforço lá no meio dos gregos. O esforço com as mãos era algo de menor importância. De importância era o esforço mental. Isso vem para nós. Então nós achamos que trabalho, por exemplo, pessoas que acham que trabalho é a punição de Deus por causa do pecado do homem, lá no Gênesis. Que Deus desceu a sua condenação sobre o homem, dando a ele atribuições. Então agora tem que estudar, agora tem que, não é? E aí a mãe, quando vai empurrar o filho para fora de casa para estudar, né, para ir para o colégio, está vendo? Adão pecou, agora você vai estudar. E aí põe na cabeça, não é, do filho, que trabalho é uma desgraça, uma maldição, uma punição de Deus. Então, eu quero hoje resgatar um pouquinho do que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Convido você a abrir sua Bíblia, então, no primeiro capítulo da Bíblia. No primeiro capítulo da Bíblia. No último versículo. Primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis. No primeiro capítulo e no último versículo. O último versículo narra o sexto dia da criação. Eu vou começar por aí, você pode ler em casa toda a história da criação. Nós vamos começar pelo sexto dia. O último versículo do capítulo 1, versículo 31. E Deus viu, diz a Bíblia, e Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Até aí por enquanto. Você está percebendo que a narrativa da criação, que começa no primeiro dia, os versículos anteriores, e vai então até o sexto dia, onde eu comecei a leitura, e termina no sétimo dia. Quando Deus olha a sua criação e descansa. Agora, continuando o texto, nós vamos continuar a leitura, é o que é chamado o segundo relato da criação. Então é como se a história fosse recontada, com alguns detalhes que no primeiro relato, que é o capítulo 1, não aparecem. Veja o que diz a continuação da história.
Esta é a história das origens. Eu estou agora no versículo 4 do 2º capítulo. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava da água da terra, e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó e da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o entendimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4 rios. O nome do primeiro era Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. E lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivá-lo. Até o versículo 15. Se você quiser ler um livro muito interessante sobre a criação, baseado nas Escrituras, no texto sagrado, convido você a adquirir um livro do pastor Celso Ilídio Piovesana. Ele foi pastor muitos anos aqui também da Nova Jerusalém, ali na Vila Marcondes. Ele tem um livro muito interessante sobre este conteúdo da criação, especialmente focando o aspecto científico e o aspecto bíblico dos 6 dias da criação. Mas o que queremos focar nesta noite, amados irmãos, é a perspectiva de Deus sobre o trabalho. Eu quero apresentar para vocês 3 palavras muito simples. A primeira, todas elas começadas com a letra R, para facilitar. A primeira delas é a razão do trabalho. Por quê? A razão do trabalho. Eu espero que você, qualquer que seja a sua atividade, seja você cuidador da sua casa, cuidadora da sua cozinha, alguém que cuida da família, alguém que estuda, alguém que produz dinheiro com o seu trabalho, que recebe seu salário, alguém que seja um aposentado, você se encaixe nesta visão bíblica e você saia daqui hoje com uma visão centrada em Cristo sobre o seu trabalho. Amém, irmãos? A primeira palavra é a razão do trabalho. Veja que a Bíblia diz que antes da queda Deus trabalhou. Ele não menciona a palavra trabalho no que diz respeito à ação de Deus, nos 6 dias. Mas diz que no 7º dia, aqui no final do primeiro relato da criação, ele descansou. E é interessante notar, você sabe que nos 5 primeiros dias da criação, Deus olha aquilo que ele fez nas suas obras, no seu trabalho, e ele admira, ele avalia, e diz que Deus olha a sua criação e diz, Deus diz que era bom. E no 6º dia, quando ele cria o homem e a mulher, quando ele cria o ser humano, a coroa da criação, ele olha e diz, é muito bom. Por que Deus está avaliando? Eu pergunto a você, Deus está criando todo o universo, todas as obras da criação, por quê? Se alguém te perguntasse por que Deus criou o céu e a terra, Deus criou para si o céu e a terra, ou as estrelas, ou as constelações. Deus cria as árvores para si. É lógico que a finalidade final, não é? Nessa redundância, por completo é o próprio Deus. Mas quando Deus olha a sua criação e diz, é bom, é porque Ele está preparando a sua última criação, que é o ser humano.
E Ele está preparando uma atmosfera, um ambiente propício para o ser humano habitar. Então Deus, quando avalia a sua criação, o seu trabalho, e diz, é bom, Ele está dizendo, em outras palavras, o que eu estou fazendo está dando muito certo para aqueles que vão vir aqui habitar nesse lugar, nessa criação, que vão usufruir disso aqui tudo. Por isso, quando Deus cria o homem, Ele diz, é muito bom, porque as coisas se encaixam. E a criação dos 5 primeiros dias recebe então a sua máxima coroa, não é? A cereja do bolo, a criação do homem e da mulher. E o mais interessante é que Deus, no 7º dia, depois das obras das suas mãos, Ele faz o quê? Ele descansa. Ele descansa. Mas então alguém pode perguntar, mas como é esse negócio de Deus ficar cansado? Deus vai rolando a pedra até no alto da montanha, quando Ele termina Ele tem que voltar, e aquele é um esforço, e Ele tem então que desprender esforço de si mesmo? Não. Deus descansa, e a palavra Shabá, no hebraico, não tem nenhuma ideia de canseira que precisa ser renovado, mas é de contemplação. Essa talvez seja a melhor palavra sinônima de descanso na perspectiva bíblica. Então nós estamos falando de trabalho, e trabalho vem junto com descanso na Bíblia. Mas descanso não é apenas repor energia, não é apenas esticar as pernas para cima e ficar lá deitado, não é, no sofá, dormindo até mais tarde. Isso pode fazer parte. Mas Deus para no 7º dia para admirar a sua criação, para ver a beleza daquilo que Ele havia criado e como aquilo estava preparado para revelar a sua glória e abençoar os habitantes da terra, o ser humano. Portanto, antes de falar do trabalho propriamente dito nosso, é bom a gente pensar no descanso. E a pergunta que eu faço a você é muito simples. Como é o seu descanso? O que você faz com o seu dia de descanso? Talvez tenha sido ontem, talvez hoje, talvez vá ser quarta-feira no seu dia de folga, eu não sei o dia que você tem. Talvez você, dona de casa, você precisa se disciplinar, não é? Porque não é fácil descansar cuidando de uma casa. Mas o que é que você faz com o dia de descanso? A nossa cultura nos enche de atividade, nos enche de coisas a fazer que não permitem que tenhamos esse descanso, o Shabá, que Deus criou, que é o de contemplação, que é de quietude, é o ócio. Não é ficar dormindo o tempo todo. Talvez você precise mesmo dormir um pouco mais do que os outros dias, não tem problema nenhum nisso. Mas gastar tempo para admirar aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que você fez em nome de Deus, no seu trabalho. Gastar tempo para olhar aquilo que está em volta, na sua vida, os seus relacionamentos, e pensar, e dizer, Deus, que coisa boa, que gratidão que eu tenho ao Senhor. O que eu posso aprender mais do Senhor para cuidar desse jardim que o Senhor me deu, meus filhos, meu casamento, minha casa, meu trabalho? Gastar tempo de quietude. O que acontece é que o trabalho nosso é ao lado da televisão, é ao lado de um celular, é ao lado de vídeos, de filmes, e de lazer, e de churrasco, e um monte de gente, e a gente não tem tempo para parar, hora nenhuma, para fazer como Deus, contemplar. É quase que um estado de extasiamento, um estado de perplexidade. Mas para isso, nós precisamos cuidar do nosso dia de descanso. Eu não tenho dúvidas que muitos de nós aqui, talvez há muito tempo, não tenham experimentado
um dia de descanso Shabá. Talvez você tenha experimentado, e você experimente toda semana, um dia de folga. Mas é um dia agitado, um dia em que a mente não para, um dia que os filmes não param, um dia que o celular não para. É um dia que você tem que sair para fazer alguma coisa, não é assim? Mas aquele dia em que você contempla o Senhor, quem sabe contemplando a sua criação, indo para um lugar onde você pode simplesmente ver o céu, ver a natureza, orar, e dizer: Senhor, me faz pensar os teus pensamentos, me faz alinhar a minha vida contigo. Mas a gente vive enchendo a nossa agenda com uma série de coisas, com ativismo, atividade. Às vezes saímos mais cansados de um dia de descanso do que de um dia de trabalho. Não é assim? Você termina o feriado, você quer um dia para parar e descansar, não é? Porque a gente ficou tão cansado, inventamos tanta coisa, mas não tivemos tempo de contemplação, de oração. É interessante que no monasticismo, nos monastérios, contemplação e trabalho eram juntos. Havia uma frase que alguns conhecem aqui, que é usado muitas vezes nesse mundo dos monastérios: ora e labora. Já ouviu isso? Ora e labora. Quer dizer, você trabalha, você labora, e às vezes trabalha com as mãos ali, né? No monasticismo, nos monastérios, e você tem tempo para orar. Então você reparte o seu dia quase que num ciclo diário entre trabalho e oração, trabalho e contemplação, trabalho e devoção. Acontece que a gente tem trabalho, 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 aí lazer, 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 trabalho, 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 e uma vida cheia de ativismo. Qual a razão do trabalho? A razão do trabalho é para darmos continuidade ao que Deus iniciou. Veja o que Deus manda Adão e Eva fazerem. O último versículo que eu li, versículo 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus chegou para Adão, chegou para Eva que nesse momento, como é o segundo relato da criação, ela ainda não existia. Ela vem depois neste relato. Mas quando, no primeiro relato, Deus vê que homem e mulher tinham sido criados e os põe no jardim, e põe para cuidar e lavrar, eu imagino Deus chegando para Adão: Adão, Eva, vem cá, eu vou dar uma ferramenta para você, que você nunca viu, mas vai ser uma bênção na sua vida. E Deus deu a Adão e Eva uma enxada. Deus deu a Adão e Eva um arado. Interessante que a palavra cultivar aqui no hebraico é a palavra para arar. Depois você vai ver no resto do Antigo Testamento essa palavra sendo usada para arar a terra, passar a ferramenta que arranca a terra, que remove, que mexe com a terra, preparando para a semente. Veja, não tinha essa paralisação. A gente imagina assim: puxa vida, como eu queria ser Adão e Eva só no jardim, só não fazendo nada, de perna. Aquela ilha paradisíaca, sabe o que a gente sonha? No imaginário, né? Ter um momento assim que você não faz nada. E a vida, se você pudesse, não fazer nada. Isso não tem a ver com cristianismo, não tem a ver com fé bíblica. Porque o trabalho, a razão do trabalho é continuar o que o Criador começou. Porque nós temos aqui na Bíblia a ordem de Deus de multiplicar. Por quê? Olha para a pessoa e fala assim: você sabe por que isso? Você sabe por que multiplicar? Veja, por que multiplicar? Porque o Criador repartiu com a criatura a possibilidade de criar. É por isso. Não foi ele apenas que criou e aí ele estanca o ato de criar. Ele reparte com a criatura. Você também vai criar. Então você se multiplique. Você semeia a terra. Você vai fazer nascer
as segundas árvores, porque a primeira eu vou dar a você, a primeira semente eu te dou, mas você vai multiplicar isso, você vai fazer o jardim crescer e ultrapassar os rios aqui, não é? É interessante a discussão, que rios são esses? Porque 2 deles mencionados aqui, a gente sabe que eles estão lá no Iraque, no Kuwait, Tigre e Eufrates, mas onde estão os outros, não é? Há um estudo aí do tempo da Pangeia, talvez até o Nilo, talvez até outros grandes rios da Europa, o rio Ganges na Índia, a gente não sabe, isso não é tão importante. O fato é que Deus dá o trabalho, e a razão de Deus dar é dizer, vocês vão ser meus cooperadores. Portanto, jovem, quando você gera, ou alguém gera em você conhecimento, você é cooperador de Deus. E o que Deus põe na sua cabeça, como conhecimento adquirido, é para que você, em nome dEle, cuide da criação. Para que você domine a ciência, você domine a sua profissão, seja ela qual for, e você vá pondo em ordem aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus criou. Uma das coisas mais lindas de uma casa, eu acho, é cozinha arrumada. Gente, cozinha arrumada não é uma coisa linda? Quantas mulheres acham bonito uma cozinha arrumada? Não é uma coisa linda? O fogão limpinho, brilhando, não é? Aquela pia sem uma louça. Aí vem o filho e põe um copo sujo, não é? E a desordem e o caos recomeça. Quem tem uma pia bem limpinha em casa, agora mesmo? Se eu for lá agora, ó, quanta mão levantada. Tem alguns que estão o caos perfeito, né? Só amanhã cedo vai entrar em ordem. Quando você lava uma louça, você está pondo ordem no caos. Isso você está repetindo o que Deus fez na criação. Fala, pastor, está exagerando, não é? Deus disse para Adão e Eva, vocês vão ser meus cooperadores. Irmãos, pensa na ciência. Quanto conhecimento em benefício do ser humano, quantos remédios, quanta tecnologia envolvida na agricultura, na pecuária. Tem uma crise de sarampo aí, aliás, gente, tome cuidado, viu? Quando você sair daqui, passa a mão no álcool gel lá fora, viu? Você está pondo ordem na desordem que a criação está, né, por causa do pecado. Então a gente usa álcool gel para evitar sarampo, evitar gripe, não é? Porque são ordens que Deus deu ao homem de adquirir conhecimento e participar da obra dele, a obra que é dele. Quando você trabalha lá no departamento público, quando você abençoa pessoas com o seu trabalho, quando você estuda para passar de ano, mas muito mais do que isso, para adquirir conhecimento, você está sendo cooperador de Deus. Acontece que nós somos influenciados por esse conceito maligno, horroroso de trabalho, de estudo. E a gente olha para isso como sendo uma desgraça, uma coisa que a gente queria ver bem longe da gente. E aí vem na igreja, cultua, louva, grande é o Senhor. Aí chega segunda-feira, ai que desgraça, tem que ir para o colégio. Tem que ir para a faculdade, tem que ir para o trabalho. Tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Nós não entendemos a razão do trabalho. A razão do trabalho é para dar continuidade no que Deus fez. Você pode repetir essa frase comigo? A razão do meu trabalho. Vamos lá? A razão do meu trabalho é para concluir e completar o que Deus fez. Não importa qual é o seu trabalho. Quem fez o seu filho nascer no seu ventre foi Deus. Esse é um milagre da criação. Mas você que é responsável por completar a obra de educá-lo, de fazer essa criança virar adulto responsável, não é mesmo? E aí, ai meu filho, minha filha, ai que trabalho que é cuidar de um filho. É trabalho, mas é uma bênção, porque a obra da criação foi dada a mim e a você, amém? Você poderia abençoar o seu trabalho e dizer, Senhor, me ajuda a tirar essa praga da minha boca de amaldiçoar o meu trabalho, meu estudo.
as minhas responsabilidades. Me ajuda a ter uma atitude, Senhor, de entender qual a razão do trabalho que o Senhor me deu. Amém, irmãos? Essa semana eu estava lendo sobre a tabela periódica. Quem gosta de química aqui? Sabe tabela periódica de cor? Por favor, né? Não minta. A tabela periódica esse ano está completando 150 anos, que ela primeira foi inventada. E ela já foi modificada, ampliada, transformada muitas vezes. Eu fico olhando aquilo e eu não sou capaz de entender aquele negócio. Nunca fui. Química era sempre o meu ponto fraco, não é? Falo, gente, que capacidade. Há 150 anos, alguém pensar em fazer uma tabela periódica que não foi desatualizada. Ela foi ampliada, mas o conceito principal está ali. Impressionante como Deus reparte conosco o que Ele começou. Amém? Você é um continuador da obra de Deus. O que você faz? Faça para Deus, entendendo que Deus deu em razão de darmos continuidade àquilo que Ele começou. Agora, quais são os riscos? Outra palavra, riscos do trabalho. Quais são os riscos? Bom, o risco do trabalho é você ficar desempregado, né? Será que é esse? A gente vive uma fase no Brasil muito triste, não é? Tem mais de 4 milhões, se não me engano, de desalentados. Que palavra triste é essa? A pessoa está tão desanimada, tão desesperançada, que a própria pesquisa no mercado de trabalho cria essa palavra para descrever essas pessoas. Quais são os riscos do trabalho? Em primeiro lugar, é termos esta visão errada do conceito do que é o trabalho, e isso vai nos levar a uma atitude de queixa e de murmuração permanente. Isso vai azedar a nossa vida. E ao invés de sermos o melhor no colégio, lá na faculdade, o melhor aluno, o estudante que glorifica a Deus através do seu conhecimento, ou o funcionário público, ou um funcionário, um participante de uma empresa, as pessoas dão um péssimo testemunho da sua fé, porque estamos neste risco, estamos caindo nesta fossa, neste vale da queixa e da má compreensão do que significa o trabalho. Outro risco do trabalho, além de mal entendermos, de mal conhecermos, é de obtermos o nosso valor por aquilo que a gente faz. É muito bom ter uma casa limpa, é muito bom ser um funcionário, um cooperador de uma empresa, um funcionário público, um professor, um aluno ótimo. Mas deixa eu dizer uma coisa bem franca a você. O seu valor não vem primariamente daquilo que você faz, mas vem do seu relacionamento com o Senhor. Você deve ser o melhor que você puder. Mas se você não puder ser o melhor de todos os com quem você vive, trabalha e estuda, o valor seu não é diminuído, porque ele vem de Deus. Pessoas com menos capacidades, às vezes intelectuais, habilidades físicas, não perdem em nada o seu valor no que diz respeito ao trabalho, porque o seu valor não vem da sua casa em ordem, da sua pia impecável, do seu trabalho feito com zelo, de ser o melhor profissional entre os profissionais, o melhor aluno entre os seus colegas. Não vem disso, mas vem do Senhor, do seu relacionamento, do nosso relacionamento com Deus. Porque a pessoa pode ter tanto zelo e ser um exemplo do mais elevado nível, mas interiormente as coisas estão tão adoecidas, os relacionamentos quebrados. Ele é um sucesso lá fora, mas é um fracasso no que diz respeito a como ele trata as pessoas. Ele pode ser o melhor aluno da classe, mas ele briga com a mãe e chuta a porta para se dirigir aos seus pais. O valor, quando é buscado naquilo que nós fazemos, adoece a nossa relação
do significado do trabalho. Esse é um grande risco. Uma vez eu ouvi uma entrevista da Madonna. E a Madonna estava sendo perguntada naquele tempo que ela fazia muitos shows e turnês pelo mundo todo, há algum tempo atrás. E ela foi perguntada por que que fazia tantos shows, um atrás do outro, e lançava tantas músicas e tantas turnês. E ela disse, é só assim que eu justifico a minha existência. Que triste alguém dizer isso. Alguém que diz, meus filhos não podem ter um erro, a minha casa não pode ter uma sujeira, eu não posso ter uma avaliação negativa dos meus superiores, porque senão eu vou cair em tristeza, porque eu só posso justificar a minha vida, o meu valor e a minha alegria por aquilo que eu faço. Que triste. Pessoas que não conseguem conviver com a crítica, com a avaliação, com a imperfeição, porque o valor dela está sendo adquirido por aquilo que ela faz. Cuidado para isso não acontecer na sua vida. Tenha coragem de dizer, eu não estou bem. Eu estou me dedicando para ser admirado. Há pessoas que, se não são elogiadas, você já conviveu talvez com alguém assim. Ela fica esperando um elogio daquilo que ela está fazendo. Eu ouvi essa semana a história de um jovem que foi trabalhar na área de tecnologia da informação na Alemanha. E ele chegou na Alemanha e, como iniciando assim naquela empresa, ele chegava muito mais cedo do que os outros e saía muito mais tarde do que os outros. E ele se dedicava naquela sua tarefa e fazia muito bem, muito bem. Estava sempre adiantado nas suas tarefas. Passados 2 meses, esse homem foi chamado pelo seu supervisor e disse, olha, eu receio em dizer a você que talvez não dê certo o seu trabalho aqui. E ele chocado, porque ele estava acima, no seu desenvolvimento, acima do que era até esperado. E ele disse então, o seu supervisor disse, porque você chega mais cedo do que todo mundo, porque você sai mais tarde do que todo mundo, e porque você tem sempre uma coisa pronta além do que os outros. E você sabe que a Alemanha é um país de alta tecnologia, um país altamente desenvolvido. Mas entenda, você faz tanto, que você deve estar tendo algum problema, ou na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, alguma coisa está acontecendo com você. Porque você está aqui muito mais tempo do que você deveria. Isso é cultura brasileira. Os alemães entravam, sei lá, às 8 e saíam às 5, iam para casa, aproveitar o final do dia, não é? Ou brincar na neve, sei lá o quê. Mas ele tinha que provar que ele era bom. A gente entende, era o início de uma nova cultura. Nós entendemos isso. Ele foi advertido já no início. Mas irmãos, olhe bem. Você não vive num ambiente em que as pessoas passam anos e anos. Perdem relacionamentos, perdem tempo com a família, perdem tempo com os filhos, perdem tempo com o Senhor. Não podem ter ministério na igreja, não pode ser voluntário de nada. Porque elas têm que trabalhar e produzir e mostrar que elas têm valor. Tem ou não tem alguma coisa errada nisso? E eu sei que há momentos e fases de pressões no trabalho. Há pessoas que têm pressões, passam 1 ano, 2, 3 às vezes, com uma alta pressão de produção. Porque se não produzir, tem outro lá fora que quer entrar e ocupar a sua vaga, não é assim? Mas irmãos, se isso vai se esticando pela vida toda, talvez é hora de você dizer, Senhor, eu preciso pôr em equilíbrio a minha vida. Eu preciso ter saúde na minha vida. E aí orar e dizer, Senhor, me dá uma luz, me dá uma orientação. Porque eu não quero viver fora da perspectiva bíblica. Porque Deus cria, mas Ele também aproveita. Ele se delicia. Ele gasta tempo, não é? Se a gente pode dizer isso de Deus.
admirando, se relacionando com aquilo que Ele mesmo criou. Outro perigo do trabalho, outro risco, é trabalhar para poder consumir. E olha, meus irmãos, eu estava conversando com uma pessoa que mora no exterior, em outro país, que não está acostumada a pagamentos em parcelas. E ela estava me dizendo sobre essa questão do hábito do brasileiro, né? Quando ele chegou, ele teve que se adaptar a isso, aprender. Como é que é esse negócio de vai e compra uma sandália, você vai e compra uma camisa, você vai e compra até alimento e divide em parcela, em 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, sei lá o que mais. Em muitos países isso não faz parte da cultura. E às vezes o trabalho passa a ser um fardo tão grande, o tripalium lá, o jugo, a madeira aqui em cima do pescoço, porque nós trabalhamos para poder pagar as contas que fizemos, que talvez não deveríamos ter feito. Não estou falando de que você não pode parcelar, dividir, financiar, não é isso, mas o quanto isso vai ser de peso sobre a nossa vida. Essa é a avaliação que precisamos fazer. Porque às vezes estamos trabalhando e o trabalho se torna um desgaste, porque a gente sabe que tem um monte de dívida pela frente e não dá nem para pensar em parar, especialmente se você trabalha na livre iniciativa. Você não tem o seu salário garantido, não é? Com quanto cuidado você precisa ter para isso não acontecer? Ou mesmo se você tem salário garantido, você é um funcionário público, ou tem um trabalho com garantias. Você trabalha, mas você já está pensando que no fim do mês não vai ter dinheiro, porque houve um excesso de consumo, um excesso de endividamento. Isso é um risco na nossa vida, na nossa administração financeira. Então o trabalho passa a ser estéril, sem alegria, porque ele é apenas para cumprir o orçamento de uma dívida que nós obtivemos. É hora de repensar. Essa é a perspectiva cristã do trabalho. Concluindo, como é que a gente então transita pela razão do trabalho, pelos riscos do trabalho, atingindo o que eu chamo de redenção do trabalho? É a terceira palavra, redenção do trabalho. Bom, a primeira coisa é voltar às raízes e dizer: Senhor, o meu trabalho é uma bênção. Me ajuda, eu não quero reclamar do que o Senhor me deu. Seja um filho para cuidar, uma casa para gerir, um trabalho, não é, numa empresa, numa indústria, num comércio, na livre iniciativa, na terra. Eu quero abençoar o meu trabalho. Você precisa redimir o seu trabalho a partir da sua fala, da sua boca, da sua proclamação sobre o trabalho. Para de reclamar. Vamos parar de murmurar quanto àquilo que temos que fazer. Seja o nosso estudo, seja os estudos, né, as pressões dos vestibulares ou das provas, ou numa fase difícil de trabalho. Vamos mudar a nossa atitude com respeito ao trabalho, porque entendemos que isso vem do Senhor. A segunda coisa que podemos fazer para redimir o trabalho é buscar o equilíbrio entre o descanso e o trabalho. Irmãos, talvez você, marido, precisa ajudar mais em casa. Não sei qual é o equilíbrio que precisa ter na sua vida. Para sua esposa ter mais descanso. Eu não sei. Ou talvez vocês dois juntos, não é? A família juntos, precisam aproveitar um dia juntos e desligar, né, aquele botãozinho off dos aparelhos da tecnologia lá em casa. Interessante. Irmãos, você acha que descanso remunerado, quem inventou? Você sabe que você e eu, nós ganhamos para descansar? Não é assim mesmo? A não ser que você seja aposentado. Você ganha para descansar. Ou a não ser que você seja da livre iniciativa e a renda seja só gerada pelo seu trabalho. Mas se você é alguém registrado, que tem as garantias trabalhistas, você ganha para descansar. Quem aqui ganha para descansar? Vamos levantar a mão aqui. Você sabe o que eu estou falando. Sabe onde nasceu isso? Não foi na reforma trabalhista da década de 40 ou 50. Sabe quando nasceu isso? Deuteronômio. É conceito bíblico, porque Deuteronômio há uma lei que diz: você tem que dar alimento para os seus servos.
e deixá-los descansar. Até a terra descansava. Você sabia disso? O descanso é de Deus, então se você quer redimir o seu trabalho, você quer colocar em ordem a sua vida no trabalho, aprenda, peça para Deus te ensinar a descansar. E quanto a gente podia falar sobre isso quanto ao descanso. Ganhe a perspectiva para redimir o seu trabalho de que ele é para a glória de Deus. Você vai para o colégio amanhã, quem vai para o colégio, faculdade aí, não é? A moçada aí em cima. Amanhã você vai para o colégio, faculdade, você vai pensar assim, eu vou para lá para glorificar o Senhor na minha vida. Então não tem esse negócio de perder tempo, não é? De não estudar. Imagina um cooperador de uma indústria, de uma empresa, de um comércio, que sai de casa pensando, eu vou trabalhar para a glória de Deus. Ele vai ser um mau funcionário? Porque ele vai com esta atitude, Deus está nisso, Deus me deu isso para fazer. Ou aquela mãe que vai cuidar dos filhos, vai, não é, limpar a casa, ou aquela mulher, aquele homem que vai cuidar do ambiente doméstico, ele não vai fazer isso murmurando, reclamando, porque ele sabe que é para glorificar a Deus na sua vida. Isso resgata o valor do trabalho. Efésios capítulo 4, versículo 28 diz, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com as suas mãos e tenha com o que abençoar os outros. Você quer redimir o seu trabalho? Doe. Doe trabalho. Faça um pro bono. Não cobre nada do que você faz. De vez em quando, faça o que você faz e diga, não precisa me pagar nada. Seja voluntário em alguma causa. O nosso índice de voluntarismo no Brasil é tão baixo. Às vezes no meio das igrejas é um pouco mais alto, mas ainda tem tanta coisa que podia ser feito. Gente que podia se engajar e doar tempo, doar capacidade, doar habilidade. Doe alguma coisa. Pegue o seu trabalho, seja para recepcionar alguém lá na porta. Qualquer coisa. Fazer um cachorro quente. Participar de uma comissão do Mão Amiga. Participar de uma área de ministério da igreja. Ou numa ONG, numa organização qualquer que ajuda pessoas. Doe do seu tempo. Isso resgata o valor para Deus do nosso trabalho. Faça coisas, dê para as pessoas. O que você faz de bem, de bom na sua casa? De vez em quando tem um bolo cheiroso lá na sua casa? Faça um bolo cheiroso, dê para alguém. Faça alguma coisa com as suas mãos. A palavra diz, antes trabalhe e tenha com que abençoar os outros. Você resgata o valor do trabalho quando você faz em direção a alguém. Ajude alguém. Dê dinheiro para alguém. Eu quero concluir lembrando que após a queda, houve uma tragédia no que diz respeito ao trabalho. Você conhece a Bíblia, sabe o que Deus disse para a terra? Deus, quando olha, depois de Adão e Eva terem desobedecido e terem saído do propósito, Ele olha para a terra e diz, maldita és tu, terra, e o que vai produzir nela? Espinhos, ervas daninhas. E o trabalho da mulher ao dar à luz, o trabalho do homem, vai ser penoso, cansativo. E aí o trabalho deixa de ter só o lado do prazer e da cooperação com Deus e passa a ser o peso do esforço para ter algum benefício. E aí você tem que domesticar, domar a terra lá no jardim para ela produzir coisa boa. Essa palavra espinho. E foi nesse contexto que Deus disse para Eva que ela teria um descendente, lembra? O teu descendente pisará a cabeça da serpente, mas ela te ferirá o calcanhar. Falando de Jesus. Se você quer iniciar ou aumentar o seu entendimento e a sua redenção do trabalho, você precisa lembrar desse espinho. Mas não o espinho que estava na terra, não da dificuldade do trabalho,
não do esforço para poder ganhar o pão que você precisa para alimentar e cuidar da sua família, mas de um espinho que esteve sobre a cabeça de um homem, que cumpriu a profecia dada a Eva. Quando a Bíblia fala de redenção, ela fala do ato de Jesus. Não há possibilidade de você redimir o seu trabalho sem antes colocá-lo diante daquele que carregou o espinho sobre a sua cabeça. Nós precisamos primeiro submeter a nossa vida a Cristo, nosso lar a Cristo, nossos relacionamentos a Cristo. E aquele que carregou o espinho que esteve lá na origem da formação do homem, aquele que cumpriu a profecia, ele é o único que pode organizar a nossa vida e apontar um novo caminho. Quero convidar hoje você, cada um aqui de nós, a olhar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, a minha vida não está debaixo da tua autoridade completamente, e eu quero colocá-la. Talvez queixa, murmuração, reclamação, atitude negativa, egoísmo, falta de doação, uma série de coisas. Talvez você esteja necessitando sempre de que alguém te elogie, te fale, porque o seu interior está machucado, doente. Você precisa colocar diante do Senhor que carregou o espinho, que cumpriu a profecia da redenção dos nossos pecados.